Olá, é muito bom receber você aqui no Devocional. Estamos caminhando até Apocalipse no dia 31 de dezembro. Hoje, trazendo para você Atos capítulo 19, versículo 11 até 20, versículo 1, porque foi exatamente nesta época e ocasião que então foi escrito a segunda epístola aos Coríntios, que vamos também falar do capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 19, no versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Os sinais sobrenaturais que acompanhavam Jesus e os apóstolos demonstravam a sua autoridade. Os milagres também revelavam a compaixão e a misericórdia de Deus para com os necessitados. Talvez Paulo tenha ouvido de um enfermo que ele não podia visitar imediatamente, e lembrando-se, por exemplo, de Eliseu, como está escrito em 2 Reis, capítulo 4, versículo 18 ao 29, ele enviou então um lenço como uma medida provisória. Ou talvez Deus tenha revelado que ele devia enviar um de seus pertences como um incentivo de fé. Mas é importante ter a consciência de que a fé deve ser depositada no nome do Senhor Jesus e nunca, jamais, em apetrechos, fazendo destes amuletos de fé. No capítulo 19 ainda, no versículo 13 ao 16, depois de pessoas que eram completamente opostas ao caminho do Senhor Jesus verem a manifestação do poder de Deus que acontecia através do apóstolo Paulo e dos discípulos, a palavra de Deus diz: E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Ser usado por Deus é uma coisa. Usar o nome de Deus é outra, completamente diferente. Tanto Deus quanto os demônios sabem quem somos nós. O mundo espiritual não é um lugar de brincadeiras. Devemos ter temor e tremor para com o nome santo do Senhor Jesus. E consciência de que o diabo, embora já esteja decretada a sua derrota, tal como um animal feroz, enjaulado, se brincar com ele, sairemos feridos. No versículo 19 ao 20, a palavra de Deus diz assim: Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. 1 denário era equivalente ao salário de um dia de trabalho. Essa fogueira foi de milhões na moeda de hoje. Os livros atingiam preços tão altos por causa do poder que prometiam sobre as enfermidades, sobre as pessoas e sobre as circunstâncias, e o poder sempre tem sido o principal atrativo do ocultismo. Algo porque as pessoas pagam muito dinheiro. Éfeso era famosa no mundo antigo como
supermercado, entre aspas, de práticas ocultistas, o que explica a grande quantidade de livros. Quando o Espírito da Palavra de Deus chega a um lugar e encontra corações rendidos, há o rompimento com tradições religiosas e paganismos. Aliás, era exatamente essa a preocupação naquela ocasião, porque havia uma estátua de uma deusa chamada Diana, que eles diziam que havia caído de Júpiter. E eles estavam preocupados porque eles faziam seus ídolos, suas estátuas, e a pregação de Paulo para as pessoas estava, de certa forma, levando aquelas pessoas a completamente se desvencilharem dos seus ídolos, que era o seu ganha-pão e o ganha-pão daqueles artesãos. E foi exatamente nessa época que ele partiu para Macedônia. E aí entra a segunda epístola aos Coríntios. E como sempre, quem escreveu esse livro, quando foi escrito, por que foi escrito, quais as questões suscitadas no livro e por que ler esse livro e o que buscar nele. Foi o apóstolo Paulo, como já dissemos, por volta de 55 depois de Cristo, e as lutas internas haviam assolado a igreja de Corinto. E por isso foi escrita essa epístola. Paulo escreveu para acalmar os ânimos e restaurar a unidade da congregação e reafirmar o seu papel de líder. As questões suscitadas nesse livro, entre as principais, estão como tratar de dissensões na igreja, os falsos ensinos, a liderança eclesiástica e os dilemas singulares dos cristãos no mundo. Outras questões são os que tratam do sustento financeiro da igreja e dos pobres. E você pode ficar sabendo de muitas coisas ao ouvir casualmente uma conversa, da mesa do lado no restaurante ou de crianças que estão brincando no parquinho. Mesmo que não ouça muitos detalhes, em geral, poderá captar as emoções que marcam a conversa. Ler 2 Coríntios é mais ou menos isso. Embora não se conheçam elementos específicos, os sentimentos aparecem de forma intensa. O apóstolo Paulo discute as alegrias, tristezas, ambições, frustrações, certezas de que tem em relação aos cristãos de Corinto. O exame dessas emoções pode ser útil para desenvolvimento no relacionamento com Deus. Observe exemplos e conselhos práticos de como resolver conflitos, choques de personalidade entre membros da igreja, conflitos teológicos sobre falsos ensinos e conflitos culturais entre a igreja e o mundo. No versículo 5 do capítulo 1, a palavra de Deus, ela diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ele estava aqui trazendo conforto em meio às tribulações que havia se manifestado naquela ocasião. E como os sofrimentos de Cristo se manifestam em nós. Os cristãos sofrem por causa da forte identidade com Cristo. A Bíblia diz que Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você vê isso em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que já chegaremos lá. Por que Jesus precisa aprender a obediência? Essa é a pergunta que alguém possa fazer. Por meio do sofrimento. O nosso sofrimento, por sinal, é um vínculo com Jesus Cristo. Embora fosse o Filho de Deus, ele suportou frustrações da carne ao viver entre pecadores. Ainda vivemos nesse mundo decaído e sentimos a tensão causada pela sua influência. Mas como Jesus vive em nós, ele compartilha a tristeza e as frustrações que ainda mais enfrentamos. E se une a nós em nosso sofrimento, que é ainda mais encorajador. Também nos oferece consolo. Mas Cristo se identifica conosco não apenas no sentido espiritual, mas em outro sentido, por meio da empatia com sua presença partilhada na mesma atitude de Cristo. Mas os outros podem incentivar-nos com sua força espiritual de maneira prática e tangível. A sua consolação, que vai de uma pessoa para outra,
Como parte da nossa vida, a sua empatia e esperança em Cristo nos levantará. Os cristãos podem passar por alguns momentos difíceis, mas nunca deveriam ter de enfrentá-los sozinhos. No versículo 20 deste capítulo, a palavra de Deus mostra que Paulo explica a sua demora a ir a Corinto, e ele diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porque também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso de intermédio. Devemos dizer amém quando oramos, porque essa palavra em hebraico, adotada para o português, significa assim seja. É usada para confirmar ou endossar, concordar com o que acaba de ser dito. Também expressa a nossa humildade diante de Deus, submetendo-nos à sua sabedoria e vontade. Já no versículo 7 e 8 do capítulo 2 e no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Naquela ocasião havia muitas pessoas que estavam sendo acusadas e condenadas, martirizadas. Todas as vezes que nos depararmos com pessoas que estão massacradas por sua própria consciência, pelos erros que cometeram, não devemos esmagar mais ainda essa pessoa, pois esse é o papel do acusador, Satanás. O cristão libera perdão, tem compaixão, expressa misericórdia. Isso revela o amor de Cristo. Paulo notou que Satanás estava usando os falsos mestres de Corinto para eliminar a influência do apóstolo e tomar posse da igreja. A rejeição prolongada de membros arrependidos deu a Satanás a oportunidade de criar mais divisão ainda na igreja. Paulo percebeu como era urgente que a igreja se unisse e perdoasse. No capítulo 3, no versículo 2 e 3, um momento maravilhoso desta palavra que diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Se somos a carta de Cristo, o que as pessoas leem em nossas vidas? Qual a história que temos comunicado? Ela aproxima as pessoas de Deus ou as tem afastado? Reflita sobre isso. E para terminar, a palavra de Deus no versículo 16 assim: quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. Quando as pessoas seguem o Deus deste século, o diabo, e não o Deus da eternidade, este torna a mente delas insensível à verdade. Sem o auxílio de Deus, fica impossível ver o caminho da salvação oferecida por Cristo. Como Deus permite que as pessoas façam suas escolhas, entregando-as à concupiscência do seu coração, Ele permite que os sentidos delas fiquem embotados. Há muitas coisas que não podemos ver, mesmo quando o véu é retirado. Muito permanece vago e oculto ao nosso entendimento. Mas uma coisa podemos ver claramente: que o caminho da justiça está em Jesus Cristo. Sem o véu, que simboliza a religiosidade, podemos ver sim a velha aliança sendo substituída pela nova e Cristo cumprindo a lei. No Espírito de Cristo temos liberdade. Não vivemos aprisionados a regras e determinações humanas. Amanhã eu volto com você, continuando na segunda epístola aos Coríntios. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.